Bom, nosso professor Reinaldo já falou no seu discurso, né, que foi homenageado, ele destaca importante um processo de transição, ou seja, 10 anos até, de fato, 85, quando estabeleceu a nova república, e outro processo de extensão política. Então é importante, né, destacar esse ponto, que outros que o senhor falou aí. Eu acho que é importante destacar que a sociedade brasileira foi passando por um processo de democratização. A sociedade, para muitos, a sociedade civil, para outros, os movimentos sociais, mas a junção de sociedade civil com movimentos sociais, a sociedade brasileira aos poucos foi se democratizando, foi se democratizando junto e talvez até mais profundamente do que o próprio processo de abertura política. Nós tivemos em Santa Catarina ao longo da segunda metade dos anos 70, assim como estava acontecendo pelo país afora, a reorganização de sindicatos, a reorganização de movimentos de base, de movimentos de bairro, assim como nós tivemos greves no ABC Paulista, que foram muito marcantes. 79, da Mercedes-Benz. Exato. Aqui em Florianópolis e pelo interior do estado, nós tivemos, por exemplo, a rearticulação de movimentos de pequenos agricultores, de pequenos lavradores, que começaram a reativar a democratização, a reativar a democracia brasileira, talvez de uma maneira até mais veloz do que a institucionalidade acompanhava. E provavelmente, de uma maneira muito mais veloz mesmo, muito mais profunda do que a institucionalidade acompanhou. A nossa nova república é uma nova república resultado de uma negociação muito restrita, que o próprio regime restringiu bastante. O espaço de negociação política não era tão amplo assim, e provavelmente a sociedade civil ela acabou pressionando e acabou acelerando alguns passos, não na medida necessária, mas acabou produzindo essa nova república que nós temos aí. Uma nova república que é democrática, é um regime que a gente deve saudar, deve garantir, deve assegurar, mas que deve aprofundar, né? Deve aprofundar essa democratização até para aproveitar e para honrar a herança de tantos movimentos, de tantos lutadores sociais que muitos até tombaram, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, na segunda metade dos anos 70, que a gente tem a Operação Barriga Verde, tem prisões e tem invasão do campus da UFSC pela polícia, e temos um conjunto de aparatos de repressão que continuaram pelos anos 80. Então, eu acho que é importante destacar isso. Enfim, demarcar que a gente não está falando nem de uma dita branda, nem de uma dita curta, mas de uma ditadura que durou 20 ou até 25 anos, conforme o ponto de vista. Nós organizamos este volume que se chama Histórias na Ditadura, Santa Catarina, 1964-1985. São 15 capítulos, onde os historiadores e historiadoras fazem uma reflexão crítica sobre o período da ditadura civil-militar aqui em Santa Catarina. Então, tem um capítulo, por exemplo, escrito pelo João Carlos Nogueira, que é sobre o movimento negro na época, aqui em Santa Catarina. Pouco se fala na historiografia brasileira da organização do movimento negro, da resistência, dos líderes negros que, por exemplo, pouca gente sabe que o Marighella, né? Marighella era negro, por exemplo. O Nogueira resgata um poema dele que o Marighella escreveu falando da mãe África, né? Tem um capítulo... Frequentava terreiros também, Marighella. Frequentava terreiros. Os estivadores em Itajaí, negros, se organizaram durante a ditadura para resistir. O Nogueira faz esse resgate. A Luísa Tombini fala sobre o movimento indígena. Nós temos um capítulo sobre gênero, a questão das mulheres, as relações de gênero na esquerda, na resistência. O Reinaldo fala sobre os partidos políticos, sobre os políticos locais que imediatamente aceitaram e submeteram o golpe. Nós temos um capítulo que é sobre o movimento estudantil, que foi escrito pelo Celso Martins, que também foi homenageado hoje, né?
Então, e procuramos escrever de uma maneira mais agradável, não é um texto acadêmico, a gente tentou fugir um pouquinho, não queremos só falar para nossos pares da universidade, a gente quer que as pessoas, que os cidadãos e cidadãos leiam, que os vereadores leiam o livro, né? Inclusive o Ricardo se comprometeu, disse que pediu para vir aqui, vou falar com a editora da UFSC, segunda-feira ele veio aqui vender para os vereadores o livro. Nossa, vai ficar no Espaço Milton Santos esse livro. Eu estive no Espaço Milton Santos ainda há pouco, belíssimo, parabéns pelo espaço, muito bonito, o Espaço Milton Santos. Então, e principalmente em função, assim, desses movimentos reacionários e de direita que estão aí nesses últimos tempos, e que para mim não é o mais importante, sabe? Isso aí faz parte da democracia, esses caras podem se manifestar. Claro que eles extrapolam, né? Alguns cartazes, tipo, nem vou falar, mas esses cartazes que extrapolam, por que não mataram o fulano, tinha que matar todo mundo, não sei o quê. Tem gente da extrema-direita que extrapola, mas faz parte da democracia a manifestação da esquerda e da direita. Então me preocupa. Me preocupa o movimento entre os deputados federais, entre os senadores, esses me preocupam, esses são golpistas. A população na rua está se manifestando, né? Então a gente acha que com esse livro a gente está contribuindo para estudar aquele período, para que isso não se repita, para que não tenhamos mais uma ditadura, né? Para que a gente viva a democracia com as suas contradições, mas que a ditadura nunca mais.